Olá, mais um podcast Fala Comigo Deus para você, no seu horário de almoço, um alimento espiritual vindo do céu. Hoje com uma pessoa aqui para ser entrevistada com um testemunho grandioso também. Ó, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dá um like, ativa o sininho, mas compartilha todos os nossos episódios. Nós já estamos na segunda temporada. Hoje é o 22º episódio dessa segunda temporada. Tem muito conteúdo lá no Instagram, lá no YouTube. Tá aí na descrição aí nossos endereços. Nos siga no TikTok também, né, Juliana? Né? Com sucesso, graças a Deus, o Senhor tem nos honrado. Esse programa é para Deus, é para glorificar o nome do Senhor em primeiro lugar, mas é para você, é para te alimentar. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa linda, maravilhosa, uma mulher de Deus, tá? Elisângela Santiago, que tem um trabalho magnífico, que Deus colocou uma missão na vida dela, tremenda. E aí, dá um alôzinho pro nosso público aí, minha querida. Olá, queridos. Aqui é Elisângela Santiago. É com muita alegria que eu tô aqui participando com vocês desse podcast. Fala Comigo, Deus. Trabalho maravilhoso, né? Vindo da parte de Deus para edificar a vida dos irmãos. Eu vim aqui compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, de tudo que o Senhor tem derramado, da porção que Ele tem derramado, né? Das curas que Ele tem feito. O Senhor é aquele que faz infinitamente mais de tudo que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. Ele é que sabe que planos tem ao nosso respeito. É verdade, né? É incrível como é que a palavra de Deus nos garante que ainda no ventre da nossa mãe, ele já fez projeto, já faz o projeto para a nossa vida. É bem verdade também que muitas vezes nós desviamos desse projeto, desse propósito de Deus, né? Na nossa caminhada. Mas é muito bom quando a gente retoma, né? Exatamente. Que é o que aconteceu com você, Sim, né? e nada sai do controle dele. Verdade. Nada sai do controle do Senhor. Porque todos os nossos dias, tudo que Ele já sonhou para nós, já está escrito, né? Ele já tem todos os nossos dias desenhados. Ele já sonhou com cada um dos nossos dias. E nada, por mais que você olhe para a sua história, ela seja uma história improvável, você pode acreditar que você é uma escolhida, é uma escolhido da parte de Deus. Ele não errou quando te escolheu. Amém. Ele não errou. Você não é um erro, obra do acaso. O Senhor tem um projeto com você. Talvez você olhe para a tua história hoje, você não tem uma história bonita para contar. E você olha e você fala assim, não, o Senhor não tem nada de bom na minha história. Não tem nada de bom na minha vida que eu possa olhar e ver algo de bom. E o Senhor está falando assim, não, filha, das tuas rachaduras eu posso fazer algo lindo e belo. Eu posso reescrever a tua história e fazer algo além de tudo isso aí. Eu posso ir muito além de tudo que você pensa ou acha que você pode viver. Porque à medida que a gente o conhece, a gente descobre quem nós somos. Porque a nossa verdadeira identidade está nele, não está em coisas. O problema é que a gente, às vezes, vai acreditando nos rótulos que a vida vai nos colocando. A vida vai nos colocando rótulos e a gente vai abraçando esses rótulos, vai acreditando que nós somos aquilo que as circunstâncias à nossa volta vai nos dizendo e nós nos esquecemos de quem nós somos. Mas é quando nós nos voltamos para a palavra, nos voltamos para Ele, nós sabemos quem Ele somos, quem Ele é, nós descobrimos quem nós somos. Que bacana. Olha só, ela já está entrando no programa. É isso aí, tá vendo? É tanto conteúdo que esta mulher de Deus tem, quanta coisa abençoadora que ela vai falar, já está até falando com você. Bom, antes da gente entrar com mais profundidade, eu preciso agradecer muito a Maria Malafaia. Ah, Maria é uma querida. Maria, ó, um Te beijo amo, amiga. do meu coração para você. Você está cooperando muito com esse programa. Te amo, minha Tá amiga. encaminhando muitas pessoas ricas,
da parte de Deus pra gente, com testemunhos grandiosos. Muito obrigada, que Deus continue abençoando sua vida, Maria Malafaia. Viu? Você continue essa pessoa simples, humilde, uma pessoa generosa e uma pessoa que está assim, fazendo a obra com a maior grandeza de Deus, tá bom? Fica com Deus aí. E vamos aqui, ó, assista aí e, ó, não se esqueçam, ativar o sininho, inscrever no canal e fazer a divulgação aí pros seus amigos, tá bom? Dá o like também. Bom, vamos nós. Olha, Elisângela, aqui tem umas perguntinhas, Sim. mas você vai falar o que o Espírito Santo, com certeza, colocar no seu coração. Essa obra Sim. não é minha, não é para mim, somente para mim, é para todos que estão nos assistindo. Não sabemos também o alcance, o que Deus, aonde Deus vai levar, é com eles, tudo é com Amém. ele. Tá bom? Vamos nós. Muito bem. Esta mulher é uma mulher que tem uma história de reconstrução, chamada para um propósito muito grande, né? Dona de casa, mãe atípica. Por que mãe Eu atípica? tenho um filho que tem Asperger, né? Autismo. Você tem quantos Eu filhos? tenho 4 filhos. 4 filhos. Esse é o mais novo, é o O mais velho? novo, meu filho mais novo, ele foi diagnosticado com 8 anos com autismo. Uhum. E aí o Senhor já tinha, antes do diagnóstico dele, 2 anos antes, o Senhor me trouxe para dentro de casa. Eu sempre trabalhei desde os meus 14 anos. E o Senhor havia me trago para dentro de casa aos 14 anos, desde os 14 trabalhando. E quando o João fez 6 anos, o Senhor me trouxe para dentro de casa. Sim. Aos 8 veio o diagnóstico dele. Uhum. E quando veio o diagnóstico, eu acreditava que era por conta do João. Falei, entendi. O Senhor me trouxe para dentro de casa. Para cuidar do meu Pra filho que cuidar tem uma dele diferença. por conta Do do diagnóstico. diagnóstico, da demanda, Da né? demanda, A demanda é bem de terapia, de tudo. Foi bem difícil. Mas não era. Não era só o João. E o João, como é que é hoje a vida dele? Não, o João é um milagre. Milagre. O João é um milagre. Então você vive muitos milagres, né? Muitos milagres. É O por João- isso que você dedica tanto Sim. a sua vida a Deus? Sim. A serviço de Deus? A serviço do Senhor. Muito bem. Porque Então o vamos... diagnóstico do João não define ele. Não define, né? Não define. E nem definiu você também, né? Não. Seu esposo, né? Sua vida, né? Pelo que pouco que eu já pude saber do que vocês fazem. Sim. Meu Deus, que grandeza. E vamos lá, você também vai descobrir agora, olha só. Primeira pergunta, em que momento da sua dor, você percebeu que Deus estava escrevendo um novo capítulo na sua vida? Então. Quem é você, Elisângela? A Elisângela, ela precisou se reencontrar em Deus, né? Apesar de já conhecê-lo há mais de 18 anos. Já era convertida, Já era convertida. mais de 18 anos. Qual mais de igreja? 18 anos na Igreja Presbiteriana de Piraquara. Piraquara. Eu era convertida lá há 18 anos e dentro de um CTI de Covid, eu tive um encontro com a presença no qual eu passei a me relacionar de forma diferente com o Senhor. E eu passei a conhecer uma outra face do Senhor que eu não conhecia. Eu conhecia as mãos e os bolsos do Senhor até então. E a partir daquele momento eu passei a me relacionar com Ele de outra forma. Ele me levou para a mesa e Ele começou a me discipular na mesa. Eu passei a fazer o meu devocional na mesa com o Senhor. Passei a colocar uma xícara de café para Ele. Antes você me falou, desculpa te cortar, mas você me falou que você buscava a Deus, tinha seu devocional no closet. No closet, era dentro do meu closet. Ia normal. de madrugada? De madrugada, dentro do meu closet, buscava o Senhor no meu closet. Parece, me retrata aquela mulher daquele filme, do né? filme, Não vamos falar o nome. mas é porque eu tinha uma casa com 4 filhos e o único lugar que eu tinha Era o closet. Pra eu fugir de todo mundo era o closet. Então eu buscava mesmo dentro do meu closet. O meu closet era o meu cantinho. Mas quando eu voltei de CTI, o Senhor me levou para a mesa. A mesa. A mesa. E na mesa ele começou a me mostrar o quanto eu era perebenta. O quanto eu tinha dores e feridas, o quanto que eu carregava cicatrizes, o quanto que a vida fez eu colocar band-aids em cima de feridas purulentas. Sabe? O quanto que eu tinha uma imagem distorcida acima de mim mesma, acerca de mim mesma. Mesmo estando na igreja convertida. Mesmo estando na igreja convertida, servindo ao Senhor, sendo líder de ministério.
Meu Deus, que constatação. E aí eu comecei a ver o quão, sabe, leprosa eu era. Eu falei, Jesus, como assim? Isso tudo tá aqui? E eu comecei a me deparar com a minha realidade. E isso foi muito constrangedor para mim, porque eu comecei a ver uma face da Elisângela que eu tinha escondido até de mim mesma. Eu passei a esconder a Elisângela, porque a gente coloca uma maquiagem, a gente bota uma roupa bonita, a gente fala o evangeliquez fluente, a gente vai para a igreja, se comporta como uma crentinha, mas a gente carrega marcas, feridas, dores, e a gente vai ali e a gente vai sobrevivendo aos nossos processos, mas não somos curadas, infelizmente. Porque a gente não vai para ele, a gente não expõe as nossas feridas. Porque tem coisas que a gente precisa expor. E aí o Senhor, quando ele me leva para a mesa, ele fala assim, filha, vai para a mesa, porque na mesa eu vou te revelar os meus segredos. E eu entrei no Casa de Isabel, que é um trabalho da pastora Viviane Martinello, e lá ela falava muito sobre as amigas de Jesus. E eu orei, eu falei assim, Senhor, me apresenta tuas amigas, eu quero conhecer as tuas amigas. E naquele momento o Espírito Santo me constrangeu, que ele falou assim, como que você quer conhecer as minhas amigas se você não é minha amiga? Interessante isso. Você não é minha amiga, você não tem um relacionamento de amizade comigo. Porque os amigos é relacionamento íntimo, você não é íntima. Amigo de verdade é. Você tá sempre correndo, você não gasta tempo na minha presença. Que lindo. Os amigos não faltam ao encontro. Bacana. Você tá sempre agitada, correndo de um lado para o outro. Você vai lá pro teu devocional pronto e você não para me ouvir. Você só fala. E eu falei, uau. Que maravilha. E eu comecei a buscar o Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero ser sua amiga. Eu quero ser tua amiga. Então vem que eu quero me tornar sua amiga. Eu quero esse lugar de ser conhecida no céu como amiga de Jesus. Eu quero ser chamada tua amiga. Eu não quero ser conhecida na terra. Eu quero ser conhecida como amiga dele. Eu quero que todos conheçam como Enoque, sabe? Andou Enoque com Deus. Eu quero ser conhecida, andou Elisângela com Jesus. Eu quero ter o cheiro dele. Que lindo. Eu quero ter o cheiro dele, eu quero andar com ele, eu quero ser parecida com ele. E à medida que a gente vai caminhando com ele, à medida que a gente vai andando com ele, partes de mim vai ficando para trás e eu vou absorvendo partes dele. À medida que a gente vai caminhando com ele, você começa a entender que as tuas dores vão ficando tão pequenininhas, e eu relato isso no meu livro Improvável, mas Escolhida. Porque esse livro, ele nasceu desse lugar. Eu me deparei e ele falou para mim assim, você precisa me conhecer. E eu moro nos evangelhos até hoje. Agora que eu cheguei em Marcos, eu não tenho pressa de sair dos evangelhos. Eu até leio quando o Senhor me direciona uma passagem ou outra da Bíblia. Mas eu estou morando nos evangelhos desde 2020. Eu não tenho pressa de sair dali, porque eu preciso entender como Jesus se movimentava, como ele fazia, como que ele reagia a cada situação. E eu fico ali, e para minha surpresa, quando eu vou para Mateus, que eu me deparo com a genealogia de Jesus, e eu me deparo com a história daquelas mulheres, eu comecei a ver um pouquinho de mim em cada uma delas. Se reconheceu nelas? Eu me reconheci em cada uma delas. E eu vi o quanto que eu passei pelas dores de cada uma delas. E naquele momento o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração. Elas são todas improváveis, mas foram escolhidas. Então o Senhor não descarta nada. Ele não descarta nenhuma, não despreze nenhuma das suas dores. Porque o Senhor vai usar cada uma delas para que o nome dele seja glorificado. Muito lindo. Então, no livro, eu vou relatar um pouquinho sobre as dores. A dor da rejeição, a dor de você passar da orfandade de um pai vivo. Você vai viver
algumas frustrações, mas você vai compreender que, apesar das suas dores, você não é o resultado da tua dor. Você é uma escolhida e que o Senhor te escolheu para um propósito maior que talvez nem você saiba. Por não saber quem Ele é, você não sabe para que Ele te criou. Nós só sabemos para que fomos criados quando nós sabemos a nossa origem. Senão a gente fica perdida nos nossos processos. Que lindo. É muito profundo, porque, primeiro, né, você estava no meio evangélico, estava dentro da igreja e com tanta coisa a ser feita dentro de você. Sim. Estudava a Bíblia, né, Sim. orava, Sim. entrava pro seu closet, mas faltava alguma coisa. Faltava. E um dia na Covid, você no CTI, Deus falou com você no CTI. Sim. Como é que pode? Como é que foi isso? Conta pra gente. Foi muito forte, porque eu estava na incumbência de ser entubada, né? Eu estava com 35% de comprometimento de pulmão. Naquele período, eu me recordo que o Brasil fechou no dia 16 de março e eu internei no dia 28, né? Foi bem próximo, assim, da Covid, ninguém sabia muita coisa. E o que se sabia naquela época é que quem entubava não voltava. Muito difícil voltar. E quando eu soube que eu ia entubar, quando eu passei para a parte do CTI, o acesso, né? Porque quem estava não saía, quem estava do lado de dentro, era um negócio assim, muito, muito macabro. Os profissionais de um lado não tinham acesso aos outros, sabe? Era bem difícil mesmo. E quando eu passei por aquela porta, eu falei assim, Senhor, eu vou estar contigo, mas o que vai ser do Alexandre e das crianças? E naquele momento o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E ele falou assim, eles não precisam de você, eles precisam de mim. Eu te levei para dentro de casa para você agir com intencionalidade e inculcar a minha palavra, o meu amor no coração deles. Mas você está distraída, olhando para fora, aguardando o momento que eu vou te levar para fora, ao invés de você investir tempo naquilo que eu te chamei para fazer. Que lindo! Que espetáculo! E aí o Senhor começou a ministrar. Foi uma noite inteira. Eu na incumbência, o médico que estava para que queria fazer a intubação só chegaria pela manhã. Minha saturação baixando muito. E eu passei a noite inteira dentro de uma câmara de oxigênio, aguardando o médico chegar. Quando foi assim, por volta de eu acredito, né? O horário eu não sei exatamente, mas bem cedinho, mesmo próximo do horário da intubação, a enfermeira chegou, a TV estava ligada, e ela botou um controle do meu lado e falou assim, vamos desligar essa TV? Porque só passava notícia de morte, não sei o quê. E eu falei assim, mas por que você... Aí eu falei, pode ligar, porque eu não estava ali, o Espírito Santo era tanta coisa ministrando, ele me mostrando o meu feio, que eu não estava ali. Ela coloca o controle do meu lado, ela falou assim, aí eu peguei o controle e eu tentei desligar, a TV não desligava. E que ela pegou o controle e não tinha pilha. Ué? E ela foi até o posto de enfermagem. Ela falou assim, eu vou buscar as pilhas. E quando ela botou o controle assim do lado da minha cama, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Filha, a partir de agora vai ser assim. Você vai ter o controle, mas as pilhas vão estar na minha mão. Você aceita o que eu estou te propondo? Que coisa, né? Ali quase uma subconsciência, né? E eu só sabia chorar. E eu falei, Senhor, eu aceito. Aí ele, você vai parar de comer da mão de homens e agora você vai para minha palavra, que eu que vou te instruir. Que lindo. Eu que vou te instruir. E ele começou a me dar as direções. Foi quando ele me arrancou do closet. Ele me tirou das mensagens prontas do YouTube. Ele falou assim, você só vai... Era pandemia, então você só vai assistir coisas ao vivo. Me arrancou os devocionais prontos. Me arrancou os devocionais e falou assim, vem para a palavra. E eu me recordo que eu peguei a primeira vez que eu peguei a Bíblia, eu só chorava, porque eu queria a revelação que eu tinha no devocional. E elas não me saltavam, porque eu não tinha entendimento da palavra. Porque eu estava tão acostumada a comer a comida já mastigadinha de outro. E quando me saltou aos olhos a genealogia de Jesus, eu me lembro que eu chorei muito. Foi a primeira revelação que eu tive, que se tornou um livro.
ela se tornou um livro depois. Essa experiência com o Senhor. Foi a primeira experiência que eu tive. Mesmo estando tanto tempo na igreja. Mesmo estando tanto tempo na igreja. Que lindo, né? Como Deus age, né, Elisângela? E a partir daí, ele começou a fazer coisas lindas na minha vida, né? Porque esse reposicionamento na mesa individual, eu abri minha casa para receber umas mulheres para uma conferência. Nós vamos entrar nesse assunto. Como a mesa aí, vamos entrar agora, né? Que ela tá falando da mesa, a mesa. Assunto importante, hein? Um lugar comum, que é um lugar comum, se tornou o seu púlpito mais poderoso. Agora você entra aí na mesa. Como é que foi isso? Isso. Como eu falei, né? O Senhor me tirou do closet, me levou para a mesa. Ele começou a me instruir na mesa, começou a me ensinar na mesa. E eu abri a minha casa para uma conferência para receber umas mulheres na minha casa. Deus fez um movimento lindo, que algumas mulheres foram presenteadas com o valor da conferência, da inscrição da conferência, mas as mulheres não tinham de ficar hospedadas numa igreja próxima da minha casa, no qual as alunas do Casa de Isabel, que eu fazia parte, iriam participar, porque a pastora Viviane viria ministrar. Essa conferência era quantos dias? Eram 3 dias. 3 dias de conferência. Quinta, sexta e sábado. E eu, no momento... Aí eu entrei no grupo porque eu só queria pagar mais barato a conferência. E quando eu entro no grupo, uma das meninas comenta assim: eu fui abençoada com a inscrição da conferência, mas eu não tenho como ficar, participar, porque a conferência, porque a hospedagem próximo é muito caro. Eu não vou conseguir. Ali meu coração sangrou, falei: Senhor, tem uma casa. Perto da conferência? Era perto. A igreja era a Igreja Batista Atitude, a conferência ia acontecer. Na Barra, no Recreio, né? O Barra, o Recreio. É na Barra, a igreja, e nós moramos no Recreio. E eu falei assim pro meu marido, amor, eu vou posso ceder a nossa casa? Deve vir umas 15 mulheres. Ele falou assim, claro. Deve ter se assustado, não? Eu falei, vou levar. Aí falei com os meninos, né? Na época eles ainda estavam solteiros. Aí eu falei para as crianças, falei assim, olha, vocês vão lá para casa da minha irmã, vai para casa da noiva, vai, porque eu preciso da casa livre, né? Para poder receber todo mundo. Tá bom. Aí elas começaram a me perguntar. Aí falou, posso ir? Eu falei, pode. Começou um movimento lindo de colchonete, de travesseiro. Imagina, virou albergue. Porque eu não tinha roupa de cama. Falei, gente, precisa só que traga uma roupa de cama. Tantas pessoas, né? Porque eu não tenho como atender tanta gente. E elas começaram, e eu sei que vieram 27 mulheres. De 15 passou a ser 27. Dessas 27... Alojou todo mundo na sua casa. Seu marido concordou? Concordou, meu marido concordou, né? Claro, sempre com a benção dele. Aí ele só ficou desesperado, porque nós só sabíamos da existência de 5 pastoras. E quando elas foram chegando, eu tive ciência de que eram 22 pastoras. Meu Deus! Bom, uma coisa é certa. Seria uma semana que você nunca mais ia esquecer, né? Não, eu hospedei de tanta bênção. 22 pastoras na nossa casa. Das 27 mulheres, 22 eram pastoras. E dessas 22, né? Algumas se tornaram amigas, irmãs hoje, são amigas muito próximas. Tem 4 anos isso? 3 anos? 5 anos. 4 anos. 4 anos, né? Porque acabou a Covid, você 4 anos, se recuperou, sim, né? 4 anos. Então, e a partir dali elas ficavam assim, a gente precisa fazer uma conferência na sua casa, fazer um retiro na sua casa. Eu falei, nada a ver. Gostaram muito, então. Só que boa uma dessas meninas que vieram trouxe para mim de presente o livro da pastora Moana Débora, Mulheres Reconstruídas. Nossa, e o livro veio muito pontual e certeiro para aquele momento que eu estava vivendo. Porque a pastora Moana tem um testemunho muito parecido com o meu, de reconstrução. E quando eu me deparei com o livro, eu queria comprar o livro para dar de presente para minha irmã. E eu fui sondar a despeito do livro, como que comprava. E o livro não vendia, né, assim, aleatoriamente. Aí eu fui sondar com a menina. Quando eu fui
ligar para a equipe da pastora Moana, você manda uma oferta e ela te envia o livro. Só que aí, junto com o livro, ela também tinha um material de um curso que acontecia na mesa. O Memórias do Casulo. Memórias do Casulo. É. Interessante. E aí, eu já tinha feito uma aula no Casa de Isabel, que a pastora Viviane perguntava assim, agora você vai orar, vai perguntar ao Senhor qual o seu propósito. E naquele momento, quando eu terminei de fazer a aula, o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração. Você é uma mulher das mesas. Eu falei, mesa. Eu achei tão assim, sabe? Banal, tão comum. Tão comum pra mim. Mesa. Mesa é um negócio tão comum pra nossa casa, pra nossa família. Falei, tá bom. Fechei a Bíblia e falei, uma mulher da mesa. Mal sabia eu o que Deus ia fazer a partir Tinha um da projeto minha mesa. lindo. Aí, quando eu soube do Memórias do Casulo, aí eu chamei minha irmã, mais 5 doidas, 5 amigas. Doidas no bom sentido, no né? bom sentido. 5 amigas doidas mesmo. Que eu falei assim, porque nem eu sabia do curso, eu não conhecia o curso. E como senhor, eu era assim, da tabelinha, tudo arrumadinho, sabe? Toda organizadinha, tudo muito... E aí eu ligo para a equipe da pastora Moana e pergunto como que aplica o curso, como é que é o método. E aí, irmã, deixa o Espírito Santo te conduzir. Eu falei, Jesus, que esticar é esse de Deus? Eu nunca nem vi o curso, como que eu vou aplicar algo que eu nunca vi? E aí eu fui junto com elas, eu aprendia junto com elas ali e ministrava para elas. A primeira mesa do Memórias do Casulo durou 6 meses, que elas não queriam acabar nunca. Que coisa, gente. Hoje eu já estou na 8ª mesa do Memórias do Casulo. Aí, veja bem, vamos definir isso. Quando você fala a mesa, você abre a sua casa? Ou é feito em outro lugar? Não, na minha casa, na Na minha mesa. sua casa. Gente, olha aqui. No mundo de hoje, nos dias de hoje, Elisângela abre a casa dela para fazer um trabalho, um projeto de Deus, à mesa. À mesa. Na minha casa. Mas não para aí. Não para só no Memórias do Casulo. Meu Deus, que lindo. Depois dessas mulheres, quando elas vêm para a conferência, elas começaram a me instigar a fazer um retiro na minha casa. Eu falei, gente, nada a ver. Ih, que doideira. Só que aí eu tive uma palavra muito diretiva do Senhor. Eu tive um sim de Deus. E o Senhor me deu todo o script. Falou assim, filha, vai ser... É um encontro... Desse jeito aqui. Exatamente. O Senhor falou, filha, vai ser um encontro em Betânia. Encontro em Betânia. Quer dizer que daquelas 15 mulheres, uma mulher vem, Deus inspira uma delas para falar com você. Para me dar o livro. Para te dar o livro, para você entender qual era a missão de Deus na sua vida. Aí eu começo Memórias do Casulo. Memórias do Casulo. Depois do Memórias do Casulo... Vem a mesa. Vem o Encontro em Betânia. Encontro em Betânia. E o Senhor me dá. O encontro em Betânia foi o Senhor que me retiro, né? É o retiro. É um retiro que acontece no final de semana, que reposiciona mulheres. Dentro da sua casa. Gente, prestem atenção, vocês que estão nos ouvindo aí. Ela abre a casa dela num dado momento para começar a receber pessoas que ela nem nunca tinha visto na vida. E começa a recepcionar essas pessoas. Trata com carinho? Como é que você faz? Normal. A sua família também ajuda, participa? Sim, meu marido cozinha. Seu marido vai pra cozinha? Meu marido vai pra cozinha, ele cozinha pra gente todos os dias. Meu Deus, que coisa linda. Nos abençoando. Ele cozinha, os filhos debandavam, né, quando estavam solteiros, que agora os mais velhos já estão todos casados. E aí o encontro em Betânia. O que é o encontro em Betânia? Betânia era o lugar que Jesus ia encontrar os amigos. Então, o encontro, Marta, Lázaro e Maria, eles não estavam inseridos no ministério de Jesus. Eles eram amigos de Jesus. Em Betânia, Jesus tinha uma mesa, aonde a gente vê Jesus indo para Betânia e se assentando numa mesa. Entendi. Então, o encontro em Betânia é esse lugar. É um lugar de mesa, onde Lázaros são ressuscitados, Martas são reposicionadas e as Marias se rendem. Então, é nesse lugar do encontro em Betânia
que o Senhor, ele tem feito coisas maravilhosas. Foi daí que a Maria veio. A Maria veio num desses Maria, encontros. a nossa Maria, que a gente falou de Malafaia. manhã, Maria A Malafaia, Maria mais Malafaia cedo. apareceu na minha casa num aniversário, numa mesa aberta que a gente fala. Meu né? Deus, quantas Marias já deve ter Quantas passado ali. Marias no meu aniversário. E ela fala assim, eu vim de Penetra, porque eu não conhecia Maria. Aham. Uma das meninas foi fazer unha no salão. Aí conheceu a Maria no salão e convidou a Maria Pra ir pra sua Pra ir casa, pra minha casa. pra esse encontro. Pra ir pra minha casa. Meu pra esse Deus, encontro. coisa linda. O que Deus tem feito na sua vida, hein, minha irmã? E levou a Maria pra minha casa pra fazer. E Maria tem sido, assim, uma plena conexão, né? Que é um trabalho lindo que ela faz. Então, assim, o Senhor, ele tem feito muito além de tudo que eu podia pensar ou imaginar. A gente não tem noção do que o Senhor pode fazer a partir daquilo que você coloca à disposição dele. Eu só tinha uma casa. Gente, mas é uma, assim, quando você fala aí, eu fico assim imaginando. Nos dias de hoje, que as pessoas vivem com tanto medo, tão preocupadas, né? Deus coloca na tua mão uma obra desse nível, né? Com esse nível, né? De tratar das pessoas dentro de casa, né? Sim, porque se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o Vigia e sentinela. sentinela. Então, isso significa que você descansa Pra totalmente ele, nele. por ele são todas as Você não coisas. se importa. Quem ele mandar, você acolhe. É isso aí. Para a mesa, Pra para o mesa. encontro, Pra para as ele. vigílias. Isso aí. Se ele enviar, a minha oração é, Senhor, Escongra. que o Senhor traga quem o Senhor queira que esteja. Quantas já se inscreveram e não participaram, não vieram? Não conseguiram Não chegar. conseguiram chegar. Mas quantas também não tinha, Quantas também nem não tinha tinha noção não tinha de que nem iam para lá. noção, e aos 45 do segundo tempo estavam lá. Estavam lá. E Deus E operando. Deus operou. E dessas mulheres, quantos encontros você faz por ano? Então, ano sua passado casa? nós fizemos 3 encontros. Esse ano, como eu estou muito voltada para o livro nesse primeiro semestre, aí eu dei uma parada agora no primeiro semestre, mas nós vamos ter mais 2 encontros em Betânia no próximo semestre. Gente, olha só, eu posso ir? Pode, Oh, claro, meu com Deus, se eu certeza. conseguir jeitinho Com aí, certeza. até me dá vontade, porque eu acho isso lindo. Já pensou dentro de uma casa aconchegante, uma coisa muito Ó, mas gostosa. é assim, mas é perrengue, tá? Dorme todo mundo no chão, em colchonete. Nada, mas é. Não Isso tem é que é o conforto, gostoso. não. Meu marido fica desesperado, porque ele fala assim, Elisângela, por favor, o mínimo de conforto, bota 15 mulher. Eu falei, não dá pra ser 15. E Deus quando é tão anuncia, dos deve vir detalhes. muitas. Não, Deus é tão de detalhes que ele ficava assim, bota 15, porque 15 dá pra você acomodar bem. Aí eu falei, ai, Senhor, mas sempre aparece mais uma, né? Aí eu ganhei uma cordinha com 20 borboletinhas no primeiro. Aí você Betânia. entendeu que era 20. Aí eu fui contar, eu não tinha o que fazer, né? Fui contar as borboletinhas. Aí quando eu vi que tinha 20, eu falei, Senhor, são 20, eu entendi. Aí são 20 mulheres participando do encontro em Betânia. Eu falei, amor, não são 15, são 20. Aí são 20 mulheres. Muito lindo. Agora, tudo isso também porque parte de uma obediência, né? Sim. Submissão, né? Eu Sim, quero que você sim. fale um pouquinho disso, porque as pessoas estão nos ouvindo, elas às vezes podem ficar assim admiradas, né? Poxa, que coragem ela... Né? Deus colocou o ministério na mão dela, do seu esposo, de abrir a casa para esse trabalho, que não é só isso não, hein? Tem outras histórias aí, porque eles cuidam de casais, né? Sim. Hoje em dia, vocês também cuidam de casais, não é isso? Sim, Família, sim. né? A De gente famílias sempre, a gente sempre trabalhou com família, né? O ministério sempre voltou para família. Mas da pandemia para cá, o Senhor meio que me direcionou mais para mulheres. Na época eu entrei um pouquinho em crise. Para fazer esses retiros, né? Eu entrei um pouquinho em crise, mas o Senhor deu discernimento ao meu marido, né? Eu falei com ele, eu falei, amor, o Senhor tá mudando, me colocando na mesa com as mulheres. Mas o nosso ministério, né? Enquanto casal e não sei o quê. E ele falou assim, amor, eu continuo aqui. Então, continua o Continuo trabalho. te apoiando. E ele teve um discernimento, né? Que ele falou assim, entenda algo, que quando essa mulher ela volta para casa dela reposicionada, essa família é alcançada. Então, a gente continua fazendo o que a gente sempre fez.
Que é cuidar que é das cuidar das famílias. famílias. Bom, então você pode dizer assim, podemos dizer, afirmar, com você funciona aquele versículo, eu e minha casa servimos ao Senhor, sim. literalmente, de Literalmente, verdade. sim. Porque você coloca a sua casa, você com seu esposo, vocês colocam a casa de vocês a serviço do reino, né? Sim, Literalmente, literalmente, com a bênção da nossa igreja, do nosso pastor, né? Nós sim, temos, hoje nós congregamos... submetem a ele, né? Sim, hoje nós congregamos na Igreja Profetizando as Nações, né? Aonde é, pastor? Fica na Barra, né? Ali, Jacarepaguá, do pastor Emerson Pinheiro e pastora Fernanda Brum. Então, hoje nós estamos submetidos ao pastor Emerson. Então, o pastor Emerson, tudo que acontece na nossa casa, o pastor Emerson está ciente. Que beleza, isso é importante. Entendeu? Porque não é Então, fazer de qualquer maneira, tem que ter uma ordem. Isso aí. Então, assim, nós temos a cobertura, né? A bênção do nosso pastor. Sempre que a gente vai sair para alguma missão, a gente pede a bênção dele. Ele sempre está... Porque é importante. O que é a submissão? Né? Você está debaixo de uma missão. A submissão é uma proteção. Então, quando você faz as coisas aleatoriamente, quando você... Eu já fui uma mulher muito insubmissa. A palavra submissão, ela me doía os tão ouvidos. meiguinha, tão... Mas não se engane, não. Entendeu? Isso daqui é só ação do Espírito Santo. Glória a Deus. Entendeu? Por isso, né? Isso aqui é ação do Espírito Santo na minha vida. Porque eu era uma mulher extremamente insubmissa. Extremamente insubmissa. Não gostava de receber ordem, determinação de ninguém. De jeito nenhum. Então, a palavra submissão, ela me doía os ouvidos. Ela me doía os ouvidos. Então, eu fui muito forjada nesse lugar. Então, hoje eu tenho um temor danado de me mover fora desse lugar. Então, eu entendo que Cristo é a cabeça, fora ele a gente tem o anjo da igreja, eu tenho meu marido que me respalda, né? Porque até para eu sair, para eu estar aqui, para eu falar fora, eu preciso da bênção da minha casa, porque se a minha casa não me autorizar, eu vou ser uma farsa. E o teu pastor também, E o meu né? pastor também. Eu preciso da autorização do meu pastor. Da bênção dele, né? Mas você sabe, Elisângela, nós estamos num tempo em que as pessoas querem até abençoar, ser abençoadas, mas não querem se submeter. Exatamente. A submissão é uma coisa fundamental, porque você chega em lugares que você não chegaria por si só. Sim. Com a submissão, você chega em lugares tão difíceis, você consegue penetrar. Exatamente, porque você está coberta, né? Está com a cobertura. Você está coberta. Verdade. E aí, quando você está coberta, você consegue ir mais longe. Verdade. É muito lindo o seu testemunho, porque, olha, abrir sua casa para acolhimento de pessoas, né, de mulheres, para fazer esses trabalhos, né, esses encontros. Hoje em dia, ninguém quase faz isso, é muito difícil. Eu, assim, parabenizo você por se deixar, né, ser usada por Deus nesse sentido. E é muito bom, porque nós estamos vivendo um tempo de muito isolamento das pessoas. As pessoas, elas acabam se levando a um isolamento muito, muito grande no dia a dia, né? É medo, é desconfiança, insegurança. As pessoas não conseguem, mesmo dentro da igreja, fica ali naquele minutinho, mas quando sai é sempre muito isolada. As famílias estão meio que despedaçadas, mesmo dentro da igreja. Sim, porque as pessoas esqueceram que pessoas ferem, mas pessoas também curam. Verdade. Né? O ferro com ferro, eles se afiam. Então, a gente precisa entender que algumas pessoas, elas vão ser instrumentos de ferida na nossa vida, mas outras vão ser puro bálsamo. Para cura, né? Para cura. Para cura. Vão ser usada para cura. E a gente precisa se permitir. É. Se a gente não se permitir viver isso, a gente pode sofrer, passar o resto da nossa vida sofrendo o que eu falo para as meninas da mesa, sofrendo da síndrome do porco-espinho, sabe? Ferindo, repelindo pessoas porque a gente está ferida. Verdade. Você passa a não conseguir... Você para meio que no tempo espiritual, né? Na vida espiritual. Exatamente. Fica meio parado, não cresce, né? Deus não consegue também executar a obra dele na sua vida, Não porque você está faz. machucada,
você não se deixa, não se permite que outra pessoa te ajude a ser curada, não quer liberar perdão, né? E aí vem muita Exatamente. coisa, né? E aí a gente cai, quando você não libera perdão, a gente cai num lugar também que às vezes as pessoas não se dão conta, que é na tal da indiferença. Isolamento e indiferença. Indiferença, porque o que acontece com a indiferença? A indiferença nada mais é do que a falta de perdão. E o tanto faz, sabe? É falta de perdão. É falta de perdão. É falta de perdão. Quando a pessoa ela tanto faz para você, é para você examinar o teu coração e você avaliar. A Bíblia fala o quê? Que aqueles que olham para o Senhor, sabe, não sofrerão decepção. Então, os nossos olhos... por que a gente se frustra com pessoas? Porque os nossos olhos, a gente coloca expectativas em pessoas que as pessoas não vão suprir. Você começa a querer delas aquilo que elas não elas podem dar, não têm tem para te dar. Exatamente. Em vez de você olhar que é Jesus que pode fazer. Exatamente, porque cada um dá o que tem. Quando Jesus fala para Judas, que ele chama Judas de amigo, ele não está sendo sarcástico. Porque ele considerava ele amigo. Ele considerava Judas como amigo, de verdade. Ele só caiu, mas era amigo. Entendeu? Ele... independente, Judas a recíproca não era verdadeira, mas para Jesus era. E cada um dá o que tem. Dá o que tem. E aí o que você vai escolher, né? A pérola eu até vim com uma pérola hoje. Tá bonita. Foi até proposital, porque tudo na nossa vida tem que ser intencional, né? Eu aprendi isso com a Maria, né? Essa questão Maria. das vestes. Proposital. Jeitinho e assim, dela. a pérola é fruto de uma dor vencida. O que você vai gerar a partir daquilo que te fizeram? Você vai vencer essa dor e você vai transpassar aquilo e você vai gerar algo bom para o reino? Ou você vai viver amargurado, paralisado e vai sofrer o resto da sua vida em cima daquela dor? O que você escolhe? Eu escolhi gerar pérolas, sabe? Eu escolhi gerar algo bom para o Senhor. Eu escolhi não paralisar na dor. Eu escolhi avançar apesar de. Eu escolhi permanecer apesar das frustrações. Eu escolhi caminhar olhando para Ele, sabe? Sem me preocupar com as pessoas à minha volta. Olhando para Ele. Porque quando você olha para Ele, você não vai sofrer decepção. Verdade. É a garantia que a palavra nos dá. É verdade. Jesus é tudo, né? Ele e é tudo perfeito, que a gente né? precisa. Ele é perfeito, ele direciona. E assim você vai alegrando a sua alma. Sim. É a recompensa, né? De tudo isso, né? Dessa submissão, desse perdoar, desse amar, de aprender a querer ter... Você falou uma coisa aí no início que assim me deixou muito feliz, que hoje você vive pensando mais em Deus do que em você. Sim. Querendo mais que ele seja mais você do que você seja, do que você ser você mesma, né? Sim. Achei isso lindo, sabe, Elisângela? Sim, porque eu até falo com meu marido, eu falo assim, eu tenho saudade de um lugar que eu não conheço, sabe? Eu vivo aqui, mas é como a Bíblia fala que nós somos embaixadores do reino. Uhum. O que é uma embaixada? Uma embaixada, ela é um território, um exemplo, né? É uma embaixada americana no Brasil. É um território americano dentro do Brasil. É um pedacinho da América dentro do Brasil. Então, quando a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo... Eu falo que eu sou representante. Entendeu? Nós somos representantes de Cristo Jesus. na Terra. Todo tempo. A todo tempo. Em tempo e fora de tempo. A Bíblia fala disso. Então, a gente precisa viver aqui, mas os nossos olhos precisam estar lá. Em cima, em no cima. alto. E, às vezes, o que acontece é que as pessoas estão muito aqui, ó, com cheiro de terra. Tá muito aqui embaixo. E o convite do céu é, sobe o nível. Vem aqui pra cima. Gente, que profundo. Vem aqui pra cima. Sobe Maravilha. o nível. Sobe. Você está muito baixo aqui, ó. Aqui tá muito cheiro de terra. Tem muito barulho aqui embaixo. Aqui embaixo tem muito barulho.
sabe? Tem muito barulho, sobe, porque quando você sobe o nível, Você deixa de ser emocionada. Deixa de viver nas emoções, né? Exatamente. Enquanto você não reconhece isso aí, esse estado de espírito, você vive nas emoções. Aí fazendo tudo pela emoção. Eu não sinto, aí eu não faço. É. Aí quem perde é o reino, não é É o você. reino, é o reino. Prejuízo é do reino. É do reino. Eu tô sempre falando. As nossas más escolhas, nossas más condutas, acaba prejudicando o reino. É só o reino que leva Porque prejuízo. como você falou, o Senhor, Ele nos conhece quando nós éramos a substância ainda informe, no ventre da nossa mãe. E quando a gente ainda não, quando a gente não encontra o nosso destino, aquilo que o Senhor não quando a gente não sabe quem nós somos, na verdade, você não prejudica apenas a sua vida. Você prejudica toda uma história, toda um enredo que você... Pessoas e vidas que seriam alcançadas a partir do teu testemunho. A partir daquilo que você carrega. Porque tem uma porção que só a Ângela, tem um público que só a Ângela vai alcançar. Tem pessoas específicas que apenas o caminho da Ângela, a Ângela vai tocar. E mais ninguém. E que precisa de um posicionamento da Ângela para que a Ângela toque essas pessoas. Mas se a Ângela não se posicionar dentro da sua missão, daquilo que o Senhor determinou para ela, ela não vai se posicionar. E aí quem perde não é só a Ângela. É o reino. É o reino. É o reino. Se você não se deixar usar por Deus, não tiver essa predisposição, não se submeter também, porque nada não tem almoço de graça, tudo tem preço, né? Não é sobre a minha vontade, eu não faço o que eu quero. Não é a sua vontade. Não é sobre não é o seu prazer, não não é é só não o seu é. prazer. Não é. E é bom, assim, o que eu, na minha vida, por exemplo, minha amada, o que eu fico muito feliz é que o resultado é tão bom para mim, me faz tão bem, entendeu? Assim, eu comparo às vezes os ganhos que eu tenho com a obra de Deus na minha vida. Eu tenho ganhos que o mundo nunca poderia me proporcionar. Dinheiro nenhum no mundo poderia me proporcionar. Por exemplo, esse tempo que nós estamos aqui, o tempo que nós ficamos lá nos bastidores conversando um pouco, que dinheiro poderia me dar isso? Que poder nesse mundo poderia me dar esse prazer de estar aqui com você essas horas, né? Assim, é demais. O que Deus é bom demais, demais, demais. Vale a pena tudo. Sim. Para Ele, com Ele, por Ele, vale a pena tudo. Qualquer coisa vale a pena que você faça. Tudo que você faça, vale a pena. Muito bem, mas nós estamos chegando assim, Elisângela, no finalzinho do nosso programa. Eu quero que você fale um pouquinho mais do seu livro, né? Tem uma última pergunta aqui. O que significa ser improvável, mas escolhida, não é isso? Sim, o livro. Improvável, mas escolhida. Né? Na prática da sua caminhada, esse é o seu livro, né? Sim, Fala um pouquinho para a gente poder não encerrar. Então, assim. O Improvável, mas Escolhida, ele veio desse lugar, como eu falei, né? Eu falo um pouquinho sobre as mulheres da genealogia de Jesus, sobre as histórias de dores vencidas, sobre você olhar para a tua história e você não acreditar em você, sobre você vencer dores e você... Tem um capítulo do livro que para mim foi muito forte, que o Senhor falava para mim assim, rejeite a rejeição. Rejeite a rejeição. Não ficar nesse lugar, né? Sai logo desse lugar. Isso, rejeite a rejeição. E era um período assim da minha vida que eu estava sendo, sabe, muito esmagada pelo Senhor. E eu falei assim, Senhor, e a palavra que eu ouvi do Senhor foi rejeite a rejeição. Rejeite a rejeição. Porque senão ele não podia trabalhar, né? Não ia poder completar boa obra, né? Não pode completar boa obra, né? Senão você paralisa. Né? Senão você paralisa. Boa obra. Senão você paralisa. Verdade. Então, quando você começa a olhar para as tuas circunstâncias, e aí você vai vendo, né, tudo à tua volta, e aí você vai olhando, eu falei assim, gente, como é que rejeita a rejeição? E o Senhor começou a ministrar no meu coração, sabe? Filha, até eu fui rejeitado. Então, tira os olhos das pessoas. Começa a olhar para mim. Sabe? Não olha para as pessoas, olha para mim. Aí eu comecei a ajustar a minha visão.
sabe? Eu que te escolhi, então olha pra mim, se importa com aquilo que eu tô falando ao teu respeito e não do que as pessoas estão dizendo sobre você. Você percebeu Deus te redirecionando aí? Exatamente. Muito bem. Outra parte do livro, um dia eu tava assim, Senhor, mas por que o Senhor me escolheu? Eu não tenho uma história bonita pra contar. Eu queria ter uma história bonita, arrumadinha, sabe? Ter um script bonitinho pra contar. Eu não tenho uma história bonita. E um dia eu me recordo, eu tenho um painel de fotos na parede da nossa sala, um memorial de fotos de viagem, né? Casamento dos filhos, não sei o quê. E um dia eu desci porque assim, na descida da minha escada, e eu parei naquele memorial e eu fiquei olhando para aquelas fotos. E eu falei, Senhor, é a tua bondade, a nossa casa é um milagre. O que o Senhor viu em mim? Mas olha... O que o Senhor viu em mim? Como é que é isso? Olha só, Elisângela, você com um casamento, né, na presença de Deus, filhos na presença de Deus, trabalhando para o Senhor, não é isso? Sim. Mulher de Deus e ainda dizendo ou pensando que não tinha nada a oferecer. Não tinha. Não Como tinha. pode isso, Não gente? tinha. Porque o inimigo, ele coloca culpas dentro de você, porque faz você acreditar nos rótulos que a vida vai colocando em você. Como é que pode, gente? E eu olhando para aquele painel de fotos, eu só chorava. Olhando em direção errada, então Totalmente, você estava errada, totalmente, com a direção, o alvo estava errado. E naquele momento o Espírito Santo ministrou, filha, você Que é uma lindo. improvável, mas você foi escolhida. Foi escolhida. E nem era tão improvável Entendeu? assim, né? É uma improvável, mas foi escolhida. É uma improvável, mas foi escolhida. E eu, uau! Então, assim, não importa a tua história, não importa. Porque o Senhor, ele vai, aonde mais dói, é aonde ele vai te entregar remédio para curar outras. É o que ele vai fazer de degrauzinho. Né? Exatamente. De aonde é a mecanismo tua pra dor poder- hoje, é aonde ele vai usar como bálsamo de cura na vida de Ferramenta. outra pessoa amanhã. Vai usar de ferramenta para ajudar outra. Exatamente, exatamente. É isso. Elisângela, que bom, graças a Deus, que você conseguiu ter esses particulares com Jesus, né? Sim. Ter esses entendimentos, né? Jesus falar tanto com você de forma clara, porque muita gente passa seu tempo no Evangelho, não conseguem ouvir. Não diz assim, eu escuto pessoas antigas que dizem assim, eu não sei como é que Deus fala tanto com você, porque comigo não fala nada. Não percebe, às vezes Deus está gritando e a pessoa não está nem escutando, né? Não está entendendo. Não né? está entendendo. E é tão importante agora você ajudar outras pessoas a entenderem. Exatamente. Eu agradeço. Eu costumo falar que eu sou uma remanescente do Covid, né? Bendito Covid. Que o Senhor marcou comigo aquele encontro. Você sabe que a Bíblia diz que muitos pecam por falta de conhecimento, Sim. né? Por não entender, por não conhecer. Que Deus continue te abençoando, Amém. né? Dá um recadinho aí pra turma aí. Fala aí o que você sentiu, 1 minutinho aí, 2. Vamos lá, gente. Olha, que vocês permaneçam olhando para Ele. De tudo que você puder fazer, olhe para Jesus. Não olhe para pessoas, não olhe para as circunstâncias ao seu lado. Olhe para Ele, porque dele que vem a nossa fonte. Ele é a nossa fonte. Busque na palavra. Tudo que a gente precisa tá na palavra. Se você quer saber como ser uma boa esposa, tá na palavra. Se você quer saber como ser uma boa mãe, tá na palavra. Se você quer saber como ser uma boa filha, tá na palavra. Tudo que a gente precisa tá na palavra. E tudo que a gente precisa tá nele. Ele é a fonte inesgotável de sabedoria. Ele é a nossa fonte. Então, vamos subir o nível. Vamos subir o nível, sabe? E ir para o nível maior, sair do raso. É tempo da gente mergulhar em águas profundas. O Senhor, Ele está às portas. E Ele vem buscar uma noiva madura e não uma menina mimada. É tempo de buscar uma noiva verdade. Madura. Ele está às portas, né, Elisângela? Sim, é tempo de buscar. Vai encontrar muito desprevenido, muito, muitos. muito. Não uma menina mimada que faz o que quer, mas uma noiva madura que faz aquilo que é necessário. Amém. Muito bem, vamos nos nossos comerciais, porque a gente precisa divulgar
as empresas que estão nos patrocinando aí, ó, pela misericórdia de Deus. Eis aí. Não posso esquecer das nossas patrocinadoras. A Qualificar Serviços Limitados e a Rarice. Não podemos deixar de dizer para você que se você tem seus empregados e não quer mais administrá-los, é só fazer um contato com a Rarice, é só fazer um contato com a Qualificar. A Qualificar, ela trata mais de construção civil, né? Ela vai organizar a sua construção, ela vai executar com bons profissionais, vai administrar a sua obra, tá bom? Você não vai ter dor de cabeça, você vai estar passeando e nós vamos estar, as empresas vão estar administrando. A Rarice também é a mesma coisa, tá bom? Ela é mais voltada para os serviços gerais, portaria, administração, tá bom? Não deixe de fazer o contato e fechar o contrato. Muito bem. Vamos reiniciar nosso programa. Agora vou entregar para você com muita gratidão. Conhecer você é um ganho muito grande. Imagina. O programa ter você aqui também foi um ganho maior ainda. Obrigada, Maria. Gostoso você ter feito isso comigo, essa surpresa da nossa irmã Elisângela. Elisângela, aqui tá um mimo para você. Ai, obrigada. Tá bom? É uma canequinha, né, gente? Privilégio foi meu. A gente meu. faz esse mimo aí com quem vem aqui. Eu tô muito graças. feliz de ter tido você aqui nesse programa, nesse episódio 22 da segunda temporada. Muito obrigada Eu que pela sua agradeço o disposição. Né? Esse programa é para você e é para todos que têm vontade de contar seu testemunho, né? Porque nós estamos aqui para servir, né, Elisângela? Sim. A gente não está aqui para viver por viver. Para ser mais uma pessoa, não. Estamos aqui para engrandecer o nome de Deus, com a obra de Deus na nossa vida. Olha, no nosso dia a dia é importante a gente servir a Deus todos os dias. A gente ter o propósito de ser útil ao Senhor, né? A gente está sendo usada por Ele, da gente representar o Senhor em todo o tempo, onde você estiver. É isso aí, gente. Não vale nada, mas vale a pena. Tudo diz, né, como já se dizia, né? Tudo é correr atrás do vento, né? O resto é correr atrás do vento. Sim. A gente precisa mesmo ter essa noção de que os tempos estão findando, Jesus está voltando, Ele está querendo encontrar a noiva fazendo a obra dele, Isso aí. a noiva à disposição dele, né? Abandona um pouco as coisas do mundo, os desejos da carne, procura mais se voltar para a palavra, como Elisângela falou tanto aqui, que a palavra é o segredo. Né? A Bíblia, as instruções da palavra de Deus é o segredo. Segredo para você obedecer, segredo para você fazer a vontade de Deus, segredo para submissão, segredo para você aprender a perdoar, amar, né? E é isso. Obrigada, Eu estou muito Ângela. honrada de ter tido você aqui. Maria, 1000 vezes obrigada. Deus te abençoe. Só Deus pode te recompensar pelo que você está fazendo por esse programa. Obrigada Eu por você que abrilhantou agradeço. esse programa com o teu testemunho. Eu de que vida. agradeço, E que viu? Deus possa conservar você na presença Amém. dele. Te levando para os lugares mais altos. Amém. Né? Porque não para por aí, né, Elisângela? Amém. Agora eu vou ter uma outra surpresa para vocês aqui, daqui a pouco, outro dia. Vocês vão ver o esposo dessa linda irmã amada, querida de Deus, que está com o lugarzinho dela lá no céu guardadinho. Amém. Fica com Deus, tá bom, Amém, Elisângela? querida. Obrigada Deus abençoe. a Maria, mais uma vez. Obrigada à tua igreja, ao teu pastor, que Amém. cuida bem de você. Amém. É muito bom quando eu vejo uma pessoa vem aqui que honra, né, o seu pastor, que é importante. Amém. Você não consegue submeter a Deus, você não consegue submeter nem o seu pastor. Verdade. Tem que ter uma igreja, tem que congregar, tem que fazer o dever de casa direitinho, né? Sim, sim. Então tá bom. Muito obrigada. Amém. Juliana, obrigada. Flávia, Obrigada. obrigada. Luana. Pessoal, ficam com Deus, ó. Beijo pra vocês. Até a próxima. Ó, pode meditar, não esqueça, hein? Ficam lá. Não pode meditar também. Tchau. Fiquem com Deus. Beijo.